Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Um prazer estar aqui mais uma vez. Eu quero hoje fechar o resumo de pequenas palavras da pregação do dia 10 de março, utilizando um texto de Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 7. Nós havíamos falado que Deus, ao olhar todo aquele cenário caótico construído pela serpente, Adão e Eva, traz uma palavra de correção para a serpente, para Adão e para Eva, e não somente isso, Deus expulsa-os de sua presença, retira eles do jardim do Éden, e eles passam então a viver uma nova dinâmica de vida. E o pecado é instalado no mundo, e todo o curso da humanidade ele sofre um impacto violento. E a pergunta que nós fizemos é que, por que Deus não os perdoou? Por que Deus não relevou o pecado deles, a desobediência, a desonra, a incredulidade, a rebeldia? Por que Deus não os deu uma nova chance? E eu quero utilizar um texto de Provérbios, capítulo 17, versículo 15, para responder essa pergunta. Se Deus tivesse os perdoado imediatamente, relevado e não corrigido, o pecado deles, Deus estaria sendo totalmente incoerente com a sua própria natureza. Ele não estaria correspondendo, não estaria dando testemunho de sua glória, testemunho para toda a sua criação. Deus estaria sendo injusto. A Bíblia diz nesse texto de Provérbios que o culpado, que é considerado justo, e o justo, que é considerado culpado, essas duas coisas são abomináveis ao Senhor. Então, se Deus, naquele momento, os justificasse, ele estaria sendo considerado abominável a si mesmo. Ele não estaria correspondendo com a sua natureza imutável, com os seus atributos de um justo juiz. Como um justo juiz, ele precisa aplicar a lei. Como um justo juiz santo que é, ele precisa ser coerente com sua natureza. E foi por isso que Deus então precisou separar o homem de sua presença. E como Deus então fez para reconciliar o homem com ele? Como Deus fez para poder se tornar amigo do homem novamente? E no versículo 21 de Gênesis 3 diz que Deus tirou as folhas de figueira na tentativa humana de se justificar diante de Deus, e Deus colocou pele, uma capa de pele de um animal sacrificado. Deus estava ali dando o proto-evangelho, Deus estava ali mostrando, sinalizando o plano redentor. E foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia diz que algo de propiciação deveria acontecer. Propiciação aponta para desviar a ira de Deus, aplacar a ira de Deus. Alguém que pudesse se colocar entre o homem e Deus, recebendo toda a ira, todo o castigo, toda a condenação do pecado. E foi exatamente isso que a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo fez. Ele se destituiu, A Bíblia diz em Filipenses que ele deixou sua glória, se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, refletiu a glória de Deus e veio tomar cada gota do cálice da ira de Deus. Ele veio aplacar a ira. Na cruz do Calvário ele veio nos proteger, ele veio receber a culpa de todo o pecado que já existiu e existirá na face da terra. Ele veio nos reconciliar com Deus. Ele veio tomar sobre si a nossa vergonha, a nossa culpa, a nossa condenação. Tomar sobre si a ira de Deus, a ira santa de Deus. Ele fez propiciação por nós. Ele foi o sacrifício. Ele foi a pele que tampou as genitais do casal. Esse foi o nosso Jesus Cristo. Então hoje, ao pecarmos diante de um Deus tão santo, ao pecarmos diante da lei de Deus, ele como um justo juiz tem que, ou teria que aplicar condenação a nós. Mas quando nós um dia nos apresentarmos diante de Deus, sim, mostraremos toda a nossa vergonha, a nossa culpa.
mas teremos o nosso advogado fiel, aquele que fez propiciação por nós, aquele que nos protegeu, que tomou a ira. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E quando pela fé nós entendemos isso e nos entregamos a isso, nós temos uma redenção, nós somos salvos, nós somos livres de condenação e, como a Bíblia diz, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É claro que não existe só a morte de Jesus, existe a sua ressurreição também, mas isso é tema para uma outra pregação. Eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo, eu quero dizer que Deus, Ele te ama muito, muito, e pela força desse amor, Ele enviou o seu Filho para nos salvar. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Todo aquele que nele crê é livre de condenação do pecado. Independente de como está a sua vida, pela fé, você pode ter um plano de redenção já preparado de antemão para o Senhor. Eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo e siga em frente com fé, crendo nessa grande salvação do nosso Rei Jesus. Que Deus te abençoe.